Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal PhysioBrain. Aqui é o professor Adriano e hoje a gente vai falar sobre uma escala de avaliação das atividades instrumentais de vida diária, a escala de Loudon. Então fica comigo e não perde essas dicas. E aquilo que você já sabe, se inscreva no canal se você não é inscrito, curte o vídeo e compartilha com quem você acha que precisa saber dessas informações. Então, pessoal, a gente vai falar sobre a escala de Loudon, que é uma escala muito conhecida na literatura científica para avaliar as atividades instrumentais de vida diária. O que são atividades instrumentais? São aquelas relacionadas à utilização de instrumentos, né? Seja o telefone, atividades como cozinhar, manusear objetos e instrumentos que fazem parte da nossa vida, né, do nosso dia a dia. E essa escala ela é muito utilizada em pesquisas científicas e na prática clínica também com pessoas idosas, tá? Porque ela traz alguns parâmetros e a gente vai tentar entender juntos como que nós podemos contemplar e aplicar essa escala num contexto multidimensional da avaliação funcional do idoso, tá? Então essa escala ela faz parte de um conjunto de observações, de testes que a gente realiza com essa população. A gente nunca utiliza uma escala isoladamente, só ela, né? Mas a gente precisa contemplar ela dentro de um contexto, junto com uma avaliação de força, junto com a avaliação de equilíbrio, junto com a avaliação de qualidade de vida, junto com a avaliação de outros aspectos que fazem parte da vida, né? A gente não pode pegar um item isolado, fazer com que esse item isolado, né, seja o único preditor de alguma coisa na saúde, especialmente da pessoa idosa, né? A gente sabe que a pessoa idosa ela é composta por vários aspectos, assim como qualquer faixa etária, né? Nós temos vários itens que perpassam a nossa vida e vários aspectos da nossa vida que precisam ser considerados. Às vezes a nossa saúde está com algum comprometimento por conta de algum componente neurológico, às vezes é por conta de dor, às vezes é por conta de uma diminuição da capacidade física, às vezes é por conta de uma alteração de peso, enfim, vários itens podem influenciar a nossa qualidade de vida e a gente precisa olhar como um todo, tá? Então a gente vai tentar entender juntos, eu não vou passar o manual de aplicação aqui, né? O objetivo não é esse, mas a gente apresentar a escala de Loudon e tentar identificar quais são os aspectos que ela avalia e quais são os instrumentos, as atividades instrumentais que ela está avaliando ali e como que isso pode fazer parte de uma avaliação multidimensional, tá? Então você já pode anotar aí que a escala ela avalia 7 itens de atividades instrumentais de vida diária que estão presentes, né, na maior parte do nosso dia ou em praticamente todos os dias para praticamente todas as pessoas. Então são 7 atividades e cada atividade é pontuada de 1 a 3, sendo que quanto mais alta a pontuação, melhor é o desempenho naquela atividade instrumental de vida diária, tá? Então, se são 7 testes e a pontuação máxima de cada um é 3, obviamente a pontuação máxima da escala é 21 e a pontuação mínima é 7, tá? Então, quanto mais próximo de 21, melhor. E aí a gente vai ter um score no final que é mais ou menos base para a gente identificar em qual parâmetro, em qual segmento está essa funcionalidade, né, essa realização dessas atividades de vida diária. Então vamos tentar entender junto quais são as atividades que são avaliadas. Então, primeira atividade que é avaliada em relação ao uso do telefone, né? Então, se o indivíduo tem a capacidade de receber e fazer ligações sem assistência, ou se ele precisa de assistência para realizar, ou ele não tem o hábito ou não é capaz de realizar essas atividades. Então, você vê que é uma progressão. Consegue, né, e realiza com autonomia, ou consegue parcialmente, ou não consegue. Aí depois tem a avaliação em relação a viagens. Se a pessoa realiza viagens sozinhas, ou só viaja quando tem companhia, ou precisa de ajuda, né? Ou não tem o hábito, ou não é capaz de viajar. A terceira avaliação é em relação à realização de compras. Então, se a pessoa realiza compras quando é fornecido o transporte para ela, né? Então, se ela, né, conseguir pegar um táxi, conseguir pegar um ônibus, ou alguém levar ela, né? Ou se ela somente faz compras quando tem companhia, então precisa de alguém para acompanhar ela no mercado, no shopping, enfim. Ou o terceiro item ali que pode ser pontuado se ela não tem o hábito ou é incapaz de realizar compras. Perceba que todos os itens funcionam basicamente da mesma forma. Realiza de forma independente, né? Sem ajuda, né? Tranquilo para realizar a atividade.
o segundo item, né, a segunda pontuação, então a pontuação 3 seria essa máxima, a pontuação 2 é um realiza parcial ou realiza com ajuda, e daí no terceiro item é o que não realiza ou é incapaz de realizar aquela atividade. Então a gente viu a primeira em relação ao telefone, segunda em relação a viagens, terceira em relação à realização de compras, quarto em relação ao preparo de refeições, então se ele planeja e cozinha de forma autônoma, né, com autonomia, as suas refeições. O quinto item que é avaliado ali, em relação ao trabalho doméstico, se ele consegue realizar todas as atividades, inclusive aquelas mais pesadas, das atividades domésticas, ou se é apenas tarefas leves, ou se não faz nada, né, nenhuma, não é capaz de realizar nenhuma tarefa. Em relação, né, o sexto item avaliado, em relação ao uso de medicamentos, então quanto esse indivíduo consegue fazer o uso sem assistência, então tomar no horário certo, tomar o remédio certo, na frequência certa, na dose certa, né? Ou se ele precisa de lembretes ou pessoas para ajudar a lembrar o que tomar, quando tomar, o horário e a dose, né, do medicamento correto, ou se é capaz, ou se é completamente incapaz, né, de fazer esse uso sozinho. E por último, o sétimo item avaliado é em relação ao manuseio do dinheiro, né, o uso do dinheiro. Então, se preenche o cheque, se faz o uso do cartão corretamente, se sabe contar, né, o papel moeda que tem, ou fazer o uso e a gerência das contas, né, seja em aplicativos, né. Hoje eu tenho pacientes idosos ali com 80 anos que fazem a gestão por meio do computador, por meio do celular, né. Então, saber o quanto que esses indivíduos conseguem fazer o controle, né, e a gerência desses valores do seu dinheiro, né, ou se ele precisa de ajuda ou se ele é completamente incapaz, tá? Então são basicamente esses 7 itens: telefone, viagens, compras, refeições, trabalho doméstico, medicamentos e dinheiro. Então essas 7 atividades instrumentais de vida diária que estão presentes na vida de todas as pessoas, né? A gente precisa todo dia fazer refeição, a gente precisa todo dia fazer algum trabalho doméstico, às vezes o controle do medicamento, controle e gestão do dinheiro, telefone, hoje em dia muito, né? Então são basicamente essas atividades instrumentais que são avaliadas e a escala de Lawton permite que a gente faça essa avaliação e uma pontuação. Então só para você ter uma noção, você pode anotar que a dependência total ela consiste quando o indivíduo pontua abaixo de 7, né? 7, né, que seria 1 em todas, né, abaixo de 7 não tem, porque a pontuação mínima é 1 em cada item, né, então se são 7, por mais que pontue o mínimo em todas, a pontuação vai ser 7. Uma dependência parcial, quando ela tem a pontuação de 7 até 21, ou seja, até 20, né, abaixo de 21, e pontuação 21 significa que o indivíduo é completamente independente, tá? Então você pode ter esses parâmetros para avaliar o seu indivíduo, para saber que, bom, talvez antes ele estava com uma pontuação 7 nas suas atividades de vida diária, mas aí ele está num programa de exercícios, ele está fazendo atividades, ele está em tratamento, está melhorando, e agora ele já consegue, né, ali fazer outras atividades que antes ele não fazia, e agora a pontuação dele é 12, é 14, enfim, é uma melhora, é uma mudança quantitativa que pode ser observado por meio de uma escala. Isso, para nós profissionais da saúde, é muito bom, porque é melhor você falar para a família que ele saiu de uma pontuação 9, por exemplo, para uma pontuação 15, do que você falar que acha que ele melhorou, né? Você dá parâmetros mais visuais, mais palpáveis por meio do numérico, né? Daquilo que a escala traz por meio da pontuação, tá bom? Então era basicamente isso em relação à escala de Lawton. Espero que tenha ajudado, que tenha despertado para você utilizar ela na sua prática ou você inserir ela aí dentro de um contexto multidimensional da avaliação, especialmente da pessoa idosa, mas ela pode ser utilizada em qualquer população. Se ficou alguma dúvida, coloca ali nos comentários. Se você não curtiu o vídeo ainda, curta, se inscreva no canal se você não é inscrito, que você vai estar me ajudando bastante a continuar trazendo esse conteúdo e fazendo cada vez mais vídeos, né, e outros conteúdos nesse sentido. Então era isso, um abraço e nos vemos nos próximos vídeos.